dia, Malúcio, bom dia, Tassarinha. Quase estava. Eu já passei um minutinho. Ligada aí, né? Bom dia, Mônica, bom dia, das que estão chegando. Seja muito bem-vindo. Essa casa é sua, porque essa casa é do Senhor. Essa casa são de nós, os filhos, são de nós, os justos, aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus. Que essa música que ela é uma profecia, que a sua casa seja referência. Que o Senhor ele possa abençoar a cada um de nós nesta manhã, com toda a graça, com toda a misericórdia, vinda diretamente do trono da sua graça. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito possa repousar sobre cada um de nós, sobre cada casa, sobre cada lar, em nome de Jesus. Sexta-feira, nós estamos animados. Estamos aqui mais uma vez para entregarmos o nosso melhor ao nosso Pai, entregar as nossas sementes a Ele, de que nós dependemos dele para todas as coisas. Queria que, se você puder, feche os seus olhos, nós vamos conectar ao Pai através da oração. Logo depois nós vamos falar sobre mais uma disciplina espiritual, que é o jejum. Ontem nós falamos sobre oração, hoje nós vamos falar sobre o jejum. Não corra, não saia. Só saia daqui se for para chamar mais gente. Mas não corra, porque o jejum é uma disciplina espiritual que ela é poderosa demais e que nós devemos, sim, adotá-la como uma disciplina, como uma prática nas nossas vidas. Vamos orar? Vamos conectar a nossa fé? Vamos botar aqui, ó. Vamos juntos conectar a nossa fé. Vamos juntos conectar a nossa fé. Senhor Deus, Pai querido, nós louvamos o Teu nome mais uma vez e queremos Te agradecer por mais esse dia, queremos Te agradecer pela vida, Senhor. Se o Senhor nos permite acordar, se o Senhor nos permite ainda respirar, porque o Senhor conta conosco, o Senhor entende que nós podemos fazer a diferença nesse mundo, o Senhor entende que ainda nós não exaurimos o propósito de Deus nesse tempo, nessa geração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem para cada um de nós algo muito grande, muito especial para realizarmos, para executarmos, para o louvor da Tua glória. Obrigado porque nós somos escolhidos, Deus. Nós fomos, ó Deus, desejados, nós fomos desenhados desde a fundação do mundo, ó Pai. Desde quando Tu criaste o mundo, o Senhor já pensava em nós, o Senhor já pensava em cada um de nós. E nós somos gratos por isso. Nós temos um coração agradecido por tudo que o Senhor é, por o Senhor nos criar, por o Senhor ter nos feito conforme a Tua imagem e a Tua semelhança. O Senhor ter entregado em nossas mãos o Teu DNA, Pai. E dessa forma nós podemos criar através daquilo que nós acreditamos, através da palavra, nós podemos criar o nosso mundo, criar a nossa realidade, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. E o Senhor tem nos transformado de glória em glória. O Senhor tem nos transformado todos os dias. E a cada dia que nós caminhamos junto contigo, nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo santificados através da Tua palavra, através dos ensinamentos, através das revelações, através das orações, através do jejum, através das disciplinas espirituais, nós vamos sendo transformados cada dia, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Vivermos essa metanoia, essa transformação de vida, transformação de mente, essa transformação de atitude, essa transformação de direção, ó Pai. Se antes nós estávamos na direção da morte, hoje nós queremos ir em direção à vida eterna. Se antes a nossa atitude era de morte, era de pecado, a nossa atitude hoje, Senhor, seja de nos santificarmos, seja de nos sacrificarmos como um sacrifício vivo a Ti, como um sacrifício de adoração ao Senhor. Se antes os nossos pensamentos eram de maldade, que hoje os nossos pensamentos sejam fluidos pelo Espírito Santo de Deus, seja em fazer a bondade, seja em viver os princípios do reino, seja em nos sacrificarmos por amor ao Teu nome. Senhor, fala conosco hoje, através dessa devocional, nos ensina sobre essa disciplina espiritual que é o jejum,
nos revela os mistérios por trás dessa disciplina e nos ativa aqui, nos ativa a cada um de nós a adotarmos essa disciplina, a adotarmos, ó Senhor, esse hábito na nossa vida para que possamos alcançar a graça do Senhor, para que possamos alcançar a Tua presença, para que possamos alcançar, Deus, as chaves do reino, ó Pai. Em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã, para a glória do Teu próprio nome. Amém. Amém, amém, amém. Bom dia, Udi, bom dia, Josaniel, bom dia, Thaís Borges, bom dia, Simone, todos que estão chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma manhã em que o Senhor quer falar ao seu coração. Bom dia, Déa, bom dia, Vivi. Acho que os demais aqui já fui dando um bom dia. Você que está aqui no Instagram, você que está lá no YouTube, você que está vendo... Olha o Grande Ivo. O Grande Ivo está lá no YouTube hoje. Estamos juntos, irmão. Você que está vendo essa devocional ao vivo, você que está vendo essa devocional gravada, eu queria que você colocasse nos comentários, se você principalmente estiver lá no YouTube, que horas que você está vendo a devocional, de onde você está vendo, qual a cidade que você está falando. Nós estamos começando a fazer umas movimentações para que este tempo, essa nossa devocional, chegue para mais pessoas. Eu quero acompanhar esse nosso crescimento, porque nós vamos crescer. Nós estamos em uma rota de crescimento. Nós estamos usando as estratégias que estão nas nossas mãos, mas é o Senhor mesmo que vai fazer com que a sua palavra chegue a muitos e muitos lares, a muitos e muitos corações, e que a graça dele possa invadir cada casa, cada lar, através desse tempo que ele tem nos permitido aqui, através do Clube 77. Então, você que está aí vendo essa live, vendo essa devocional, coloque o seu nome, de qual cidade você está falando, para que a gente possa entender aonde nós estamos conseguindo chegar e aonde o Senhor está nos levando. Bom dia, meu amigo Regis, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui junto conosco. Gente, nós estamos em uma série, a série da celebração da disciplina, das disciplinas espirituais. Nós temos entendido, e eu tenho comunicado a vocês, que nós precisamos dar vazão ao Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Não que o Espírito Santo ele seja cheio, ele simplesmente ele é o Espírito. Mas como nós somos corpo, alma e Espírito, nós precisamos dar lugar para que o Espírito Santo de Deus ele cresça dentro de nós, para que ele tome todo o nosso pensamento, para que ele tome todo o nosso ser, e dessa forma possamos ser guiados por ele. Porque se eu não uso das disciplinas espirituais, que são as ferramentas para que o Espírito Santo ele tome esse lugar devido na nossa vida, nós limitamos a ação do Espírito. O Senhor ele é muito gentil. O nosso Deus ele é muito gentil, ele simplesmente não invade o nosso ser, invade a nossa casa. Ele está à porta a bater. E somos nós que giramos a maçaneta, abrimos a porta e convidamos o Pai para que ele entre, para que ele venha cear conosco. Essa é a nossa ação. Girar a maçaneta, abrir a porta, elas são possíveis através das disciplinas espirituais, que são ferramentas de conexão com o Pai. São ferramentas que me colocam em um estado de presença. São as ferramentas que me transformam. Nós falamos ontem sobre a oração. A oração é transformar. A oração é quando eu me conecto com o Pai, um canal direto, através de Jesus, e eu tenho a possibilidade de conversar com esse Pai, de entrar na presença do meu Pai, e colocar diante dele a nossa vida, colocar diante dele as nossas dificuldades, colocar diante dele tudo, se rasgar, ser totalmente transparente diante dele. Primeiro, que ele sonda os nossos corações. Primeiro, que ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Segundo, porque ele, como um Pai bondoso, está pronto a nos ajudar,
a nos perdoar, a nos servir, a nos direcionar. Então a oração transforma o nosso eu de entender que nós nada somos, mas o Senhor, Ele é tudo em nós. E hoje nós queremos falar sobre o jejum que tem caído em tanto desuso, o jejum que, infelizmente, por muitas crenças que foram instaladas, por muitas dificuldades que foram enfrentadas, até mesmo legais, muita gente deixou essa disciplina espiritual de lado. Muitas pessoas foram deixando o jejum como uma disciplina periférica ou uma disciplina que eu só uso como última ferramenta quando eu desejo algo. Quando eu estou enfrentando uma grande batalha, um grande problema, insolúvel, aí eu quero utilizar dessa disciplina, que é o jejum, para que eu possa barganhar com Deus. Verdade é, o jejum tem sido pouco pregado nos cultos das igrejas. O jejum tem sido pouco discutido em meio aos cristãos, aqueles que seguem a Cristo. Mas nós queremos ser diferentes. Não no sentido de sermos melhores, mas simplesmente de voltarmos a vivermos a integridade, a integralidade daquilo que o Pai deixou para nós como um princípio, como um desejo, como um ensinamento. E aqui eu quero fazer uma primeira colocação. O jejum não é um mandamento. O jejum não é uma ordem. Infelizmente seria se Jesus falasse assim, olha, jejum. Mas o jejum era algo esperado por Jesus, que nós, os seus seguidores, que nós, os seus discípulos, o praticássemos. E que, em vez de Jesus não ter dado uma ordem clara, uma imposição, um mandamento, Jesus espera de nós essa prática, essa disciplina. Porque ele, em diversos momentos, ele fala, olha, quando jejuarem, olha, quando eu partir daqui, os meus discípulos vão jejuar. Ele não deixou nenhuma ordem, mas ele tinha um desejo de que nós o modelássemos. Jesus veio e deixou para nós o modelo. Jesus é o nosso molde. Jesus é o nosso grande modelo. Nós precisamos imitá-los. Nós precisamos modelá-lo. A modelagem é uma grande ferramenta. A PNL, né, que é a programação neurolinguística, nos fala muito sobre como que o nosso aprendizado ele é acelerado pela modelagem. Ou seja, eu pegar a frequência, eu pegar o Bluetooth, eu Bluetoothar Jesus. Vamos usar uma linguagem moderna aqui. Bom dia a todos vocês que estão chegando. A Cida está dizendo que eu preciso melhorar nesse aprendizado do jejum. Todos nós. Deixa de sabedoria e discernimento e habilidade, Everton. Cada dia na tua missão. Amém. Amém. A galera de Itaberaba está em peso aqui, né? Estamos juntos. Legal. Então, nós precisamos bluetoothar Jesus. O que é isso? Nós precisamos pegar a rede de Jesus. Nós precisamos pegar a frequência de Jesus, o nosso grande mestre, o nosso grande modelo. Nós precisamos modelá-lo. Mas não só em algumas coisas, em tudo. E Jesus, ele jejuou. Jesus, ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Diz a palavra que, ao final, ele teve fome. E isso já nos dá alguns indícios de que o jejum que Jesus fez foi uma restrição de todo e qualquer tipo de alimento, sólido ou líquido. A única coisa que Jesus ele deveria
estar usando era água. Porque não disse que Jesus teve sede. E esse é o jejum natural da Bíblia, é a abstenção de alimentos sólidos ou líquidos. No caso, sucos. Né? Nós temos algumas exceções, por exemplo, o jejum de Daniel, onde ele se abstém de algumas comidas prazerosas, de vinhos e etc. Mas o natural é o jejum desse que eu acabei de falar, o jejum de alimentos, o jejum de alimentos sólidos e líquidos, simplesmente usar da água. Nós vemos que hoje algumas pessoas utilizam de outras variações de jejum, quando algumas pessoas, por alguma dificuldade na sua saúde, elas fazem jejuns parciais de alimentos, como, por exemplo, faço um jejum de um chocolate, faço um jejum de coisas que, para mim, são bem difíceis de abrir mão. Eu já vi hoje jejum de celular, de internet, né? Porque é algo que aprisiona. Não estou para julgar, só estou falando o que está na Bíblia. Eu também já fiz jejuns como esse. Eu acredito de verdade que o Senhor ele está preocupado com o nosso estado de presença. O Senhor ele está preocupado com o objetivo, com a intenção do nosso coração a adotarmos a disciplina do jejum. Mas eu estou te falando que na Bíblia, o jejum bíblico é a restrição de alimentos sólidos ou líquidos e a permanência da água. Nós tivemos, sim, alguns jejuns, em alguns casos, que eles jejuaram até 3 dias, sem alimento e sem água, como a Rainha Esther convidou para um jejum e ficaram sem comer e sem beber. Nós tivemos também alguns outros jejuns mais longos, em que também eles não utilizaram da água, mas era uma exceção. Era uma exceção e era um convite claro e específico de Deus. Era um jejum sobrenaturais. Para nós, ficamos com aquilo que é o recomendável. O nosso corpo, ele precisa de água. Mas você também não precisa começar com um jejum de 40 dias e 40 noites. Você pode começar com um jejum de tempo parcial, de 12 horas, quem sabe de 24 horas, entre uma refeição e outra, entre um almoço e outro. É alguns dos jejuns que eu tenho praticado. De jejum, o máximo que eu fiz foi no jejum de 5 dias, restrição total de alimentos e só usando água e café, sem açúcar. Mas eu tenho praticado de forma mais regular o jejum de 24 horas. E você pode começar dessa forma. Fala, Vitão, meu amigo. Bom te ver, cara. Fala, Giane. Bom dia. Casa aí tá lá do meu amigo Rude. Seja bem-vindo, meu amigo. Meu querido irmão. Bom dia, Filipão. Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão chegando. Você que está no Instagram, você que está lá no YouTube também. Bom dia, minha sogra está aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos. A graça do nosso Pai seja dispensada sobre cada um de nós. Estamos falando sobre a celebração da disciplina e hoje nós estamos falando sobre o jejum. Então, o que nós podemos ver é, primeira coisa que nós já falamos, o jejum não é um mandamento, não é uma ordem objetiva do Pai para nós, mas é um princípio que Jesus praticou e ele espera que nós, os seus discípulos, nós, os seus seguidores, também o adotemos. Eu vou mostrar para vocês alguns versículos que nos deixam claro. Primeiro, em Mateus 4, de 1 a 11, fala do jejum que Jesus foi. Jesus ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. E ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Fala assim, ó, então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse, e aí começa
a oferecer aquelas tentações a Jesus. Mas o Pai, Jesus, estando em um estado de presença, Jesus, sabendo o seu propósito, ele não cai em nenhuma das três ciladas do inimigo. E isso nos ensina que o jejum, ele, primeiro, foi praticado por Jesus, logo nós devemos modelar, blutufar, pegar a frequência de Jesus, praticar na nossa vida. E aí Jesus, ele é tentado, e o inimigo nos tenta também, e Jesus nos mostra. O diabo diz, se você é o filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. O que Jesus responde? Nem só de pão vive o homem, mas de tudo que provém da boca de Deus. Na minha versão diz, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. E isso nos mostra que o que nos alimenta não é o que nós comemos, não é o pão que nós comemos. O que nos alimenta é o Espírito de Deus, é a palavra de Deus. E o diabo, ele não desiste. Ele diz, olha, tá vendo tudo isso aqui? Tá vendo esse tempo? Se joga daqui. Se joga daqui e certamente o Senhor vai te amparar. E Jesus diz, não põe à prova o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, ele estava pronto. Jesus, ele estava conectado com o Pai, e o seu propósito era maior do que colocar o seu poder, colocar o seu poder em prática para ser seduzido pelo inimigo. Então, Jesus, ele, com humildade, em presença com o Pai, em conexão com o Pai, disse, não, não vou fazer. E Jesus, ele continua a ser tentado. Bom dia, amor. Jesus, ele continua a ser tentado, mas em tudo ele permaneceu fiel ao seu propósito, permaneceu fiel ao Pai, e ao final vieram anjos e o serviram. Olha quem chegou aí, ó. Bom dia. Bom dia. Minha assistente chegou aqui, do jeito que acordou. Ai. E o Senhor mesmo o serviu. O Senhor mandou que anjos o servissem. Em Mateus 6, do 16 ao 18, também Jesus, ele não dá uma ordem, mas ele nos mostra, ele nos dá uma instrução de como jejuar. Mateus 6, do 16 ao 18, Jesus fala o seguinte, olha, ele vai nos dar uma orientação. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Os hipócritas, eles começavam a fazer caras de abatidos, de tristes. E Jesus está dizendo, olha, a recompensa dele é justamente isso. As pessoas olharem para ele com um olhar de piedade, com um olhar de misericórdia, e dizerem assim, olha só, que pena que dá dele, ele está jejuando. Olha só como ele é santo, está jejuando. Jesus disse, a recompensa dele é as palavras que vão sair da boca dos outros homens. Mas Jesus dá uma orientação para nós. Assim, olha, mas vocês, quando jejuarem, lavem o rosto, penteiem o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode, e somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você está fazendo em segredo, lhe dará a recompensa. Nós não devemos buscar o jejum como uma disciplina para o nosso erro.
Arrumar a mulher para a igreja. Ela se arruma e volta aqui para essa vez. Toda a medida do vai. Então, o jejum ele não deve ser uma busca para que nós possamos nos tornar mais santos do que os demais. Porque eu jejum e agora eu sou mais santo. Não, essa não deve ser a busca. Se a minha busca é essa, eu vou receber as recompensas quando alguém olhar para mim e falar assim, olha como ele é mais santo, porque está jejuando. Não. A nossa recompensa, ela vem de quando o meu jejum ele é feito de forma discreta, em segredo, em secreto. Só eu e o Pai, nós sabemos aquilo que está acontecendo. E a recompensa vem dele. Então, se Jesus está dando uma orientação, ele espera que essa prática seja realizada. Entende? Por exemplo, o jejum não é um mandamento. Jesus ele não dá uma ordem clara e objetiva, mas se Jesus está dando uma orientação, se Jesus praticou, se Jesus ele dá uma orientação, significa que nós devemos usar. Se nós olharmos para a palavra, nós vemos muitos dos heróis da fé jejuando. Nós vemos Davi, nós vemos Moisés, nós vemos a rainha Esther, nós vemos o próprio Jesus. Nós vemos muita prática de jejum na palavra. Se nós vamos olhar os profetas do nosso tempo, ou quem sabe, um pouquinho mais atrás, nós vemos grandes nomes. Nós vemos grandes líderes praticando e convidando e convocando a sua igreja para estar usando o jejum. Mas vamos seguir. Já são 7 horas. Meu Deus! Como que o tempo passa rápido aqui? Nós temos esse tempo aqui, que é o tempo kairos, que é o tempo da presença de Deus, e as coisas fluem em uma velocidade que, meu Deus. Então, nós já falamos que o jejum ele caiu em desuso, mas acredito, de verdade, que o jejum até tem voltado, porque antes a medicina criticava o jejum, porque era uma agressão ao corpo, mas hoje nós já vemos os jejuns intermitentes. E, inclusive, mostrando os benefícios do jejum intermitente, que não tem nada a ver com o jejum bíblico, tá, gente? É só uma restrição alimentar. Hoje, o jejum intermitente, ele mostra vários benefícios, a desintoxicação, mostra que o jejum, ele mata as células mortas, é um processo, né, ali da cetose, se não me engano é cetose o nome, quando acontece, ele tem um benefício para o nosso corpo físico hoje. Então, muitas pessoas hoje, elas fazem os famosos jejuns intermitentes, por um benefício do seu corpo. Então, hoje, já não é mais tão criticado como uma janela de tempo, onde a medicina diz que nós teremos que comer de 3 em 3 horas e petiscar mais algumas coisas, né, nesses intervalos aqui, porque esse era o correto. Hoje, isso já está meio que caindo em desuso. Então, nós temos hoje uma maior segurança da medicina dizendo que nós podemos sim jejuar. O nosso corpo ele é até benéfico para o nosso corpo. Isso não tem nada a ver com o jejum bíblico, porque o jejum bíblico é uma restrição alimentar com objetivo e uma intenção espiritual. Mas isso nos dá uma segurança para que tenhamos a clareza que o nosso corpo ele não vai sofrer um dano por nós jejuarmos de uma forma correta, principalmente utilizando, como eu disse, da água e por um intervalo de tempo prudente. Você vai começar a correr uma maratona, você não começa a correr 42 dias. Você vai começar um jejum, você não vai começar um jejum de 40 dias e 40 noites, né? Você não vai começar um jejum de 3 dias. Você pode, sim, sofrer um dano. Mas comece a praticar. Comece a fazer jejuns regulares. Todas as semanas, faça um jejum de 24 horas. Faça um jejum de 12 horas. Comece a adotar essa prática. Depois você pode aumentando para 48 horas, 72 horas. E aí você vai até onde o Senhor te conduzir, até onde o Espírito Santo conduzir, como o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para jejuar, que o Espírito Santo também possa nos conduzir para essa disciplina. O jejum é usado como muitos objetivos, como proteção divina, contra a proteção contra ladrões, alinhés, vamos abrir o jejum para a nossa retomada, a nossa casa, porque havia muitos ladrões naquele trecho.
O jejum também foi instalado na Inglaterra em 1976, um jejum de um dia, numa nação contra uma invasão inimiga, no caso da França, que queria invadir a Inglaterra. John Wesley fala que houve uma grande graça, uma grande presença do Pai naquele dia, nunca se houve naquela nação um dia como aquele. Mas o verdadeiro sentido do jejum não é uma barganha, porque nós estamos tentados a achar que eu demonstrar esse sacrifício, eu vou barganhar com o Pai. Eu vou fazer um jejum para que eu possa ganhar algo. Eu vou fazer um jejum para que o Senhor entre em providência. Esse não deve ser o objetivo principal do jejum. Por isso que só usam o jejum nessas situações extremas. O Senhor te responde? Sim. Mas esse não deve ser o principal objetivo do jejum. O jejum ele deve ser usado de forma regular. Nós devemos praticar, deve ser uma disciplina, um hábito regular. Nós devemos praticá-lo toda semana, todos os meses. O Senhor possa te mostrar a forma que Ele possa te conduzir a isso, mas deve ter uma regularidade e não somente diante de uma necessidade. Do que é barganhar com Deus? O Senhor espera muito mais de nós. O Senhor espera de nós um espírito de adoração. Então, use o jejum para estar em estado de presença com o Pai. O objetivo do jejum deve ser a adoração. Ana, a profeta Ana, lá em Lucas 2, 36, versículo 36 e 37, olha só que exemplo que para nós. Poderíamos modelar essa profeta. Lucas 2, do 36 ao 37, diz o seguinte: havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser. 7 anos depois que ela havia casado, seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade, nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Olha só, o espírito de Ana era de adoração. Ela estava adorando a Deus dia e noite, jejuando e orando. Duas interpretações que nós estávamos falando, nós começamos a falar. Tem mais um exemplo. O próprio Barnabé e Paulo, lá em Atos 13, diz o seguinte: na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio, de Cirene, Manaém, havendo sido criados junto com o governador Herodes e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo veio e deu uma direção. Prepare para mim, Barnabé e Saulo, a fim de fazer o trabalho para o qual eu vos chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e eles iniciaram a missão. Que o nosso jejum seja seguido de oração e adoração. Que o nosso jejum seja regular. Que o nosso jejum seja com um objetivo: estarmos na presença do nosso Pai, o adorando. E quando nós jejuarmos, os céus se abram. E que nós possamos ver quem nós realmente somos diante da presença do Senhor. O jejum ele também expõe as nossas mazelas. O jejum expõe muitas das vezes aquilo que nos domina. Às vezes nós somos dominados pelos alimentos, às vezes nós somos dominados pela comida, e quando nós praticamos o jejum, nós começamos a perceber isso que nos dominava. Eu vi um depoimento de um grande líder falando que sobre a raiva, sobre a ira que muitas das vezes ele tinha em determinadas circunstâncias. E a gente costuma dizer, não, quando eu estou com fome, eu fico ainda mais raivoso, ainda mais iracundo. Assim, quando eu começava a praticar o jejum, em um primeiro momento, essa raiva e essa ira, ela vinha. Mas quanto mais eu permanecia e perseverava nesse jejum, eu podia perceber que o Espírito Santo de Deus tomava mais espaço em mim e eu já não era mais o mesmo, impaciente, irado e raivoso, porque não era mais o eu que agia, mas era a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus que tomava a frente e me fazia me tomar o meu lugar de plena dependência do Pai. Então, o jejum, ele deve ser usado para que o sobrenatural de Deus haja na nossa vida. Eu desejo nessa manhã
é que eu e você sejamos inspirados, sejamos ativados, acendidos a voltar a praticar essa disciplina espiritual do jejum, mas de uma forma correta. Não no sentido de barganha, não no sentido de querer extrair nada de Deus, mas muito pelo contrário, com o objetivo de: Senhor, eu te adoro. Senhor, eu dependo de ti. Senhor, eu quero ser transformado. Senhor, eu quero tirar de dentro tudo aquilo que é mazela. Senhor, eu quero sacrificar o meu eu e que o teu Espírito Santo ganhe, tenha liberdade em nós. Gente, viver no Espírito, andar no Espírito é o sobrenatural. O sobrenatural não é só um milagre que Deus opera de forma instantânea, quando Ele te entrega uma cura física, uma cura emocional, ou quem sabe Ele te entrega um bem material. Ele faz essas coisas, e isso também é sobrenatural. É quando a provisão vem pelo carteiro, alguém te entrega um envelope cheio de dinheiro. Essas coisas acontecem e também são sobrenaturais. Mas vencer o pecado, vencer a raiva, vencer a ira, vencer a pornografia, vencer o adultério, vencer a mentira, vencer a inveja, vencer o orgulho, são ações sobrenaturais. É além do natural, porque o natural é pecar. O natural, pela nossa natureza caída, o nosso corpo é uma natureza caída, é viver na prática do pecado. Mas quem anda no Espírito vive o sobrenatural de Deus. Quem vive no Espírito vive o sobrenatural. Nós só venceremos o pecado pelo sobrenatural. Quando nós vencemos, quando nós resistimos a essas tentações, não é você com sua própria força, com a sua própria carne, não. É a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus que está te dizendo: dê jeito, porque eu sou contigo. Forte isso. O Senhor já proveu todos os recursos necessários para que possamos viver no seu reino, o reino da luz. O Senhor já proveu todos os recursos necessários para que eu e você possamos viver o processo de santificação. O Senhor já proveu todos os recursos necessários para que nós possamos vencer essa carne, que ela é fraca, porque ela é uma natureza caída. Mas o Espírito está sempre pronto, o Espírito é forte. O Espírito não sente fome, o Espírito não sente cansaço, o Espírito não sente sono quando você vai ler a palavra. O Espírito não vai padecer, não vai sentir a necessidade de se alimentar de outra coisa a não ser da palavra de Deus. O Espírito está sempre pronto. Quando nós temos as nossas dificuldades, é porque nós estamos enfrentando a carne. Mas se eu vivo no Espírito, se eu ando no Espírito, eu vou dando glória. Eu vou glorificando a Deus, mesmo diante de todos os desafios e dificuldades. Meu desafio, o meu desejo, a minha compaixão é que possamos viver no Espírito, que possamos andar no Espírito dia e noite, que possamos buscar ao Senhor todos os dias. Que em nome de Jesus você possa ter sido nessa manhã ativado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não posso convencer nenhum de vocês. Eu não posso convencer nenhum de vocês com as minhas palavras, pelas mais eloquentes que pareçam ser, pelos maiores gatilhos e persuasões que eu possa ter treinado ou usado. Mas o Espírito Santo de Deus, que está em nosso meio, que flui através de nós, ele pode te convencer a voltar a usar as disciplinas espirituais para te levar para a fronteira de se aproximar cada vez mais em Deus, para que você possa viver em um perfeito estado de presença com o Pai. Minha oração nessa manhã é que você possa ser convencido, despertado pelo Espírito Santo, a voltar a ter um tempo de íntima presença, de íntima devoção ao Pai, através dessas disciplinas espirituais, através da adoração, através do louvor, através da oração, através do jejum. Em nome de Jesus. Senhor, Pai, que eu possa abençoar ao senhor Teles Ramiro, que acabou de comprar um selo aqui, e abençoar esse ministério. Abençoar nossa vida. Fala, grande santo, bom dia. Deixa eu orar por vocês. Já passamos no nosso horário, 7h12. Meu Deus. Senhor, me ajuda, Pai, a permanecer nos 40 minutos.
Senhor, Pai, precioso da nossa alma, louvamos o teu santo nome. Obrigado porque o Senhor tem nos conduzido a um novo tempo. O Senhor tem conduzido os teus filhos, a tua igreja, para um tempo novo, para um tempo de avivamento. E o avivamento ele só é possível para aqueles que já estão vivos no Espírito, é avivar, é tornar vivo novamente aqueles que estão em Ti, ó Pai. O Senhor tem nos chamado para um tempo onde nós estamos celebrando, louvando pelas disciplinas espirituais, porque nós entendemos e nós queremos viver um estilo de vida diferente. Nós queremos viver o sobrenatural. O sobrenatural é a ação do Espírito Santo em nós, dia a dia. Meu Deus, que possamos, ó Pai, voltar a praticar o jejum como o Senhor nos ensinou, como o Senhor praticou, como o Senhor nos instruiu, um jejum secreto, porque o nosso objetivo não é ser recompensado pelos homens, o nosso objetivo não é nos amostrarmos, querer mostrar que nós somos mais santos e mais puros do que os outros, não. Essa é a glória que os homens buscam, mas a glória que nós, que filhos, buscamos é sermos recompensados em Ti. E a recompensa que o Senhor nos dá é direção, a recompensa que o Senhor nos dá é o céu sendo aberto e sermos transformados de glória em glória, é sermos santificados diante da Tua palavra, é sermos transformados no Espírito, é sermos fortalecidos no Espírito para que possamos vencer as tentações, aos desejos da própria carne, é passar a andar em novidade de vida, é passar a andar fortalecido em Ti, é passar a andar segundo os Teus pensamentos, segundo aquilo que o Senhor deseja, segundo aquilo que o Senhor ama, segundo aquilo que o Senhor admira e espera de nós. Nós só poderemos dar a outra face quando nós formos atingidos, quando nós tivermos a ação do Espírito Santo em nós, porque a nossa carne deseja devolver com um soco. Quando nós somos criticados, nós queremos devolver uma crítica ainda maior, nós queremos vomitar toda a nossa raiva. É isso que a nossa carne deseja. Mas o teu Espírito nos ensina a não vivermos com a nossa justiça própria, mas com a justiça divina, a justiça dos céus. E isso só é possível quando nós damos lugar ao sobrenatural de Deus, à ação do teu Espírito Santo. E nós só teremos isso quando nós nos entregarmos em sacrifício vivo, usando as disciplinas espirituais para nos aproximar de Ti, ó Pai. Que possamos, ó Pai, através do jejum, usar essa disciplina com a intenção de estar diante do Senhor e sermos transformados de glória em glória. Essa é a minha oração. Eu declaro a graça do nosso Senhor Jesus e que as consolações do Espírito repousem sobre cada ser, sobre cada casa, sobre cada vida que assistirá essa devocional, aqui agora ao vivo, ou uma gravação. Que a presença do Senhor Jesus abunde, superabunde em cada casa, cada lar, e que o Senhor possa reinar sobre cada vida. Que a graça do Senhor abra as portas para os seus filhos. Que a graça do Senhor possa ser a grande luz, o grande direcionamento para a vida de cada um dos teus filhos. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meus queridos amigos e irmãos. Se essa live fez sentido para você, se você foi impactado, eu quero te pedir que você me ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. Faz um print aí. Vocês são guerreiros. 21 pessoas aqui na sexta-feira no Instagram, deve ter mais umas 2 pessoas aqui no YouTube. Louvado seja Deus, que vocês estão buscando a presença dele sobre todas as coisas. E o Senhor, ele recompensa aqueles que têm buscado a sua presença sobre todas as outras coisas. Marca lá nos seus stories. Eu vi que alguns me repostaram, botaram foto, mas não me marcaram. Me marca lá, @EvertonTeles77.
e fala assim, as maiores doideiras estão acontecendo nas devocionais às 6h27. Compartilha essa live. Pega o link do YouTube, ou aqui do próprio Instagram, envia para mais pessoas, me manda uma mensagem assim, é tempo de estarmos na presença do Pai. Manda um áudio para essa pessoa, incentiva essas pessoas a estarem junto conosco aqui, de segunda a sexta-feira. Hoje é sexta, sábado e domingo, nós não vamos estar juntos aqui às 6h27, mas vamos estar juntos de outra maneira, vamos estar juntos em espírito. Vamos estar nesse tempo também em adoração, louvando ao Senhor, buscando a sua face. Domingo eu vou trazer uma mensagem para vocês. Domingo, possivelmente, a mensagem que eu ministrei lá na Assembleia de Deus, da Rua da Linha, no domingo passado, vai estar no YouTube. Essa é mais uma novidade para nós. Todo domingo vamos ter uma pregação. Algumas vezes uma gravação, em outras uma ao vivo. Mas todos os domingos eu vou trazer uma mensagem de Deus para o seu coração, outro formato, outro estilo. Vai ser lá no YouTube, tá bom? Estou lá no meu canal no YouTube, está subindo essa mensagem. Então, você que não me segue no YouTube, vai lá, bota Everton Teles, procura lá, me segue, para você possa receber as notificações de mensagens, de vídeos no canal. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo grande no coração. Continue orando, intercedendo por esse ministério.